Povo de Deus, bom dia. Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Que essa terça profética, Deus possa trazer algo sobrenatural sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. E que a bênção de Deus esteja sobre você, tá bom? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa manhã, que está lá no primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel, capítulo de número 30. Eu vou ler o versículo de número 8. A Bíblia diz assim, ó: Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu esta tropa e alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo alcançará, e tu libertará. Glória a Deus. A Bíblia diz, e essa história fala sobre uma cidade chamada Ziclag, aonde Davi, quando o Saul, o pai da sua esposa, Saul, começa a perseguir Davi pela escolha de Deus, porque Deus era com Davi, Deus era na vida de Davi. E a Bíblia vai dizer que Davi vai buscar abrigo ao rei dos filisteus, Aquis. O rei dos filisteus é quem vai dar abrigo a Davi. Ziclag é uma terra, é uma cidade dos filisteus, aonde o rei Aquis deu abrigo para Davi, aonde ele trouxe Davi para perto e disse para Davi: permanece aqui, fica aqui, enquanto Saul perseguia Davi e queria matar. O que o diabo está fazendo hoje em dia com as famílias? O que o diabo está fazendo hoje em dia na casa, no casamento? O diabo está colocando o pai contra o filho, o marido contra a esposa. Aí o diabo coloca uma confusão inteira na família, de familiares. Em vez de a família apoiar, a família afasta. Então o maior inimigo de Israel, o maior inimigo do rei Saul, que vai dar abrigo a Davi, traz Davi para perto. Em vez de ele ter os familiares ter um aliado, ele põe para longe. E as pessoas que está fora, que é o adversário, está abraçando. Então tem muitas pessoas perdendo os familiares para os inimigos. Tem muitas pessoas perdendo a casa, perdendo a família, perdendo os familiares para o adversário. Então o rei Aquis vai dar abrigo a Davi em Ziclag, e a Bíblia diz que quando o rei se levanta para batalhar contra Saul, contra Israel, sabe quem é o homem e o povo que vai pelejar a favor do rei Aquis, a favor do rei adversário dos inimigos? Davi. Davi vai para a guerra com o rei Aquis para pelejar contra Israel. Ele vai lutar contra o seu próprio povo, a sua própria nação. Então, quantas é as pessoas hoje que o diabo tem colocado para brigar? Filho contra o pai, esposa contra marido, tio contra tio. Aí começa uma briga familiar, aí começa uma briga na casa, uma briga com os filhos, uma briga com o vizinho. Aí também começa uma confusão grande. Mas é isso que o diabo está fazendo hoje dentro das casas, dentro dos lares, trazendo divisão, trazendo contenda. E ouça o quanto de pessoas a gente está perdendo para o inimigo por causa dessas contendas, dessas brigas. Então, quando Davi sai para pelejar, ele deixa a sua casa para lutar uma briga que não é dele. Então tem pessoas que estão pegando uma luta que não é dele, está pegando uma prova que não é dele, está se colocando, tomando as dores de pessoas que não era para tomar. Então vigia na terra para você não pegar uma luta que não é sua, para você não lutar contra a sua própria casa, para você não lutar contra o seu próprio marido, contra o seu próprio filho. Então vigia na terra, porque Deus é Deus que guarda você, é Deus que guarda a sua família, é Deus que guarda os teus familiares, e Deus é contigo, servo de Deus. Servo de Deus. E quando Davi percebeu que a guerra se acalmou, Davi volta para Ziclag. Quando Davi chega em Ziclag, a Bíblia diz que a cidade de Ziclag está destruída ao fogo, porque a Bíblia diz que os inimigos entram em Ziclag, destrói toda a cidade,
Os amalequitas entram e destrói toda a cidade, leva todos os despojos da cidade, leva os filhos, leva as mulheres, leva as mulheres dos seus homens, dos seus servos, leva tudo, deixa a cidade vazia. Percebe quando você vai comprar uma briga que não é sua, lutar uma luta que não é sua, o inimigo tem poder e tem acesso à sua casa. É isso. O diabo quer essa divisão, para o diabo tirar todo mundo e levar com ele. Então leva todo mundo cativo. Quantas as pessoas na sua casa, filho, marido, familiares, sobrinho, quantas as pessoas o diabo colocou no vício, da bebida, da prostituição, quantas as pessoas hoje estão na garra do inimigo, do adversário, porque você comprou uma luta que não era sua. Então a Bíblia vai dizer que Davi e os seus homens começam a chorar quando ele chega, eles ficam desesperados, aí chora, lava a alma, ele se sente muito aflito, desanimado, entristecido, ele não tem mais força para chorar, porque o adversário levou os seus familiares. Então uma coisa eu falo para você, não deixe o diabo trazer dentro da sua casa uma contenda. Então se levante para orar, se levante para buscar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, porque Deus vai ser contigo. Amém, Jesus? Eu vou ler só o versículo de número 6, a Bíblia diz assim: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apredejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, o seu Deus. Então se esforce em Deus. Está todo mundo desanimado, mas por quê, pastor? As pessoas me cobram, as pessoas me perseguem, as pessoas me caluniam. É porque você é o cabeça, você é a fonte, você está com um cajado nas mãos. Então a Bíblia diz que aquele povo se revolta contra Davi, diz, a culpa é sua. A culpa é sua que a gente perdeu os filhos, a casa, a família. Quantas as pessoas estão passando uma perseguição e tem pessoas culpando você pela morte de alguém ou perseguindo você por causa de uma divisão de bens, de terra, é uma confusão familiar, mas o Senhor está dizendo, vale a pena você se esforçar em Deus e fazer um propósito pela sua casa, vale a pena você fazer um propósito pela sua família, pelos seus familiares, e eu quero declarar que o nome do Senhor será glorificado na sua vida e na sua casa. E Deus vai trazer a bênção. Deus vai trazer a vitória para você. Deus vai trazer a vitória para a sua casa. Então quando Davi vai pedir permissão a Deus para correr atrás do prejuízo, Senhor, eu posso ir? Será que eu vou alcançar? Ele pede uma direção para Deus. E Deus falou assim, pode, porque tudo tu vai libertar. Tudo tu vai libertar. Então Deus está dizendo, vai haver uma libertação. Vai, entra no propósito. Vale a pena você orar pela sua família. Faz quanto tempo que você não faz um propósito pela sua família? Faz quanto tempo que você não ora pelo seu? Faz quanto tempo que você não intercede pelo seu casamento, pela sua família, pelos seus familiares? Então vai, porque Deus vai ser contigo. Vai, porque o nome do Senhor será glorificado na sua vida e na sua casa. Amém, Jesus? E ouça, e quando Davi chega, a Bíblia diz que descendo Davi, quando chega no lugar, aqui ó, versículo 16, e descendo de osso, eis que estava espalhado sobre a face da terra, comendo e bebendo e dançando, por todos aqueles grandes despojos que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Então os inimigos, os amalequitas, estavam comemorando com os despojos. Sabe, o inimigo está comemorando com a tua derrota, o inimigo está comemorando com as brigas do teu lar, o inimigo está comemorando, está se alegrando com as coisas que ele destruiu. Ele se alegra com a tua destruição, ele se alegra com o seu perder, eles estão se alegrando, mas uma coisa é certa, Deus vai restituir e Deus vai trazer tudo de volta para suas mãos. A palavra é essa. Ouça, o que a tua vida está alegrando quem? Você mesmo? Ou alegrando o adversário? Então começa a fazer um propósito pela sua casa, de oração, de jejum, de propósito, porque eu creio que Deus vai trazer a restauração, a restituição do seu lar e vai tirar todas as contendas e todas as brigas. Eu abençoo você, abençoo o seu dia e declaro a vitória, declaro o milagre sobre a sua vida em nome de Jesus. Receba a vitória, receba a bênção, receba o milagre da parte de Deus em nome de Jesus. Receba a restauração, a restituição em nome de Jesus. Deus abençoe.